Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria! E a nossa gratidão a Deus por este dia, este encontro festivo do nosso bairro, neste dia tão especial para nós, domingo, dia do Senhor. A nossa comunidade de Santa Gema Galgani, comunidade paroquial presente em nosso bairro há 80 anos. A nossa comunidade se alegra com esta festa, reza todos os dias por esta comunidade, este bairro, por nossas famílias, e nós nos colocamos ao lado de Santa Gema, pedindo a sua intercessão, a nossa gratidão ao nosso Deus, e que este dia seja muito especial para todos aqueles que estarão aqui. Que Deus abençoe aqueles que organizaram, todos aqueles que estão mais próximos deste evento. Eu me chamo Natália Moraes, eu sou produtora cultural aqui da cidade de Osasco e hoje, dia 15 de setembro, estou promovendo a Festa do Imigrante, que é um resgate a todas as comunidades que construíram a cidade de Osasco. A gente tem a cultura armênia, temos a cultura italiana, a indígena, que abraçou todos esses povos, e a cultura japonesa, e a cultura russa. Esse é um projeto de extrema importância para resgatar a memória dos nossos antepassados e para validar as culturas tão diversas que a gente tem aqui no nosso território. Nós estamos todos reunidos aqui para que vocês também, né, por mais que todos aqui da comunidade já conheçam, já saibam, aqui a respeito da paróquia Santa Gema. Ela foi erguida e canonicamente instituída no dia 29 de junho de 1953. Em razão do crescimento da população e da grande extensão territorial, né, na época, no dia 12 de setembro de 1943, foi celebrada uma missa campal, onde seria edificada a igreja... O bairro de Presidente Altino faz parte da história da minha família, portanto, da minha história. Eu nasci aqui e meu pai nasceu em Presidente Altino em 1925. Presidente Altino era uma vazão do Rio Tietê. Osasco era da linha do trem à direita, à esquerda, perdão, para lá. Então, do Rio Tietê até a linha do trem era a vazão do Rio Tietê. E aí tinha olaria e tinha a fábrica de cerâmica. E a Companhia Continental adquiriu estas terras que vinham de famílias antigas, foi do Raposo Tavares, passou para a família Melão. Até é difícil a gente falar do que era Osasco, né? Porque não tinha Osasco, mas era uma região habitada, né? Sobretudo, né? Uma região que foi primeiro desbravada. Esse termo desbravado é um termo muito complicado, mas é uma região que fez parte do desbravamento, principalmente por parte dos bandeirantes, ocupada, né, de uma forma a se manter um caráter rural no primeiro momento, né, com aldeamentos indígenas, boa parte deles sequestrados, invadidos, enfim, né, e a formação de pequenas propriedades, algumas maiores, mas, sobretudo, com um potencial econômico muito grande, né, que é o potencial econômico que começa a ser explorado quando da urbanização de São Paulo, que é a urbanização que vai levar à fundação de Osasco. O meu pai, ele fazia um benzimento na minha cabeça com charuto. Charuto não, cachimbo. Então soltava aquela fumaça na cabeça para
É um benzimento indígena, né? Já tinha um parente aqui, meu tio. Como ele via que a gente sofria muito na roça, ele pagou a passagem, que nós não tinha dinheiro para vir, ele pagou a passagem e viemos para cá tentar a vida, né? Pegamos na cidade, que eu sou de Visconde do Rio Branco, pertinho de Juiz de Fora. Vem até Três Rios, de Três Rios até a Estação do Norte, acho que é no Brás hoje, né? 3 dias de viagem no trem, para chegar aqui, né, em São Paulo. Mas no começo é muito difícil. Começar no lugar que você não conhece e anos atrás. Hoje já é mais fácil. Hoje já está bem evoluído, hoje é mais fácil de conseguir emprego. Eu comecei a trabalhar numa oficina de costura que tinha aqui na Rua Armênio, que era do seu Walter, um armênio que já morreu há muitos anos, né? Até eu completar os 14 anos. Aí fui trabalhar no Matarazzo, que fica no Jaguaré. Eu entrei com 14 anos lá e às vezes estava chovendo, a estrada de barro, daqui até o Matarazzo, né, que fica ali perto da Anaconda, Tuil. O padre daqui da igreja, padre João Camaru, ele passava às vezes de perua e nos dava carona, eu e as amigas. Entrava às 5 horas da manhã. Meus 3 filhos nasceram aqui no bairro. Casei na igreja de Santa Gema. Eu construí a vida aqui. Não foi fácil não, porque antigamente era mais difícil a vida, né? Hoje está tudo tranquilo. Os primeiros foram os italianos e portugueses, porque daí na primeira década de 1900, do século XX, daí, né, começaram a chegar outros imigrantes, notadamente, primeiro os portugueses, aqui para o bairro, junto com os italianos, foram os que adquiriram, russos e espanhóis. Esses 4 foram os primeiros. Posteriormente, mais depois da Segunda Guerra, é que vieram os poloneses também. Mas anterior, após a Primeira Guerra Mundial, vieram muitos imigrantes russos, por conta da Revolução Bolchevique, e muitos do leste europeu começaram a vir por conta do final da Primeira Guerra e do temor do que a Europa vivia. Há também um grande fluxo enfim, de diversos povos europeus, né? Russos, franceses, espanhóis. Há também um grande fluxo de japoneses, principalmente a partir dos anos 20. A boneca mexeu? Será que foi a música? Vou ver de novo. Sou a terceira geração de japoneses, né? Sou neto de japonês, que fala Sansei, né? Meus avós vieram direto do Japão. Mais por parte de pai, assim, ele veio meio conturbada a história dele, assim, não era para ele ter vindo, mas ele acabou vindo, né? Então,
Mas uma coisa que os meus avós passaram e meus pais passaram pra gente eu e meus irmãos, é sempre fazer o bem, né, não fazer coisa errada. Se fizer coisa errada, é como se fosse um bumerangue, né, o castigo volta para você, né, em dobro, assim, né. De também sempre agradecer aos antepassados, né, as pessoas que já se foram já, então sempre orar para eles. E tem uns mais tradicionais, eles têm até um tipo de um santuário em casa, né. Aí tem uma plaquinha com o nome, a data que nasceu, faleceu, e faz uma oferenda, né, de uma tigela de arroz com fruta, assim, para sempre pensar neles, né. Eu resido aqui na Oswaldo Colino, principal rua do bairro aqui. Eu nasci no bairro, aí teve uma época que eu, por motivos econômicos da família, a gente teve que se mudar, foi para o Jardim Piratininga, mas depois a gente conseguiu retornar para o bairro de novo, que é um dos melhores bairros de Osasco, assim, né. Então, a gente chegou, meus pais e eu, a gente chegamos por causa do meu tio, que já é falecido, o senhor Américo, né, Kiyoshi Kuradome. Ele tinha uma quitanda ali na Reverendo Euclides da Cunha, é o Euclides Pereira, perdão, ali na rua do antigo Clube Atlético ali, né. Então ele que ajudou aqui, ele veio na década de 69, e aí ele conseguiu fixar aqui por causa do frigorífico Wilson, né. Ele veio, assim, só com a malinha, estava dormindo ali na estação Júlio Prestes, e aí ele estava com dificuldade de arrumar emprego, aí ficou sabendo que o frigorífico Wilson estava contratando pessoas, né. E aí ele veio para o frigorífico Wilson e conseguiu se estabilizar aqui, e futuramente ele veio chamou meus pais, assim. A Companhia Continental adquiriu as terras e loteou. Então, Presidente Altino é o único bairro projetado, o único bairro de Osasco que foi projetado. As ruas são em linhas retas, paralelas, foi tudo estudado. E foi colocado à venda especialmente para os funcionários do frigorífico Wilson, um grande frigorífico pertencente aos americanos. Um povoado que já existia, que começa a sofrer o impacto do desenvolvimento do capitalismo nas 3 últimas décadas do século XIX, e que começa a receber trabalhadores, porque justamente esse impacto do capitalista significa a formação, de postos de trabalho, uma cidade que começa a se industrializar a partir da mão de obra migrante. Uma mão de obra que é italiana, mas que também é espanhola, é russa, é armênia, mas é baiana, é cearense, enfim, é paranaense, é do Brasil como um todo. E quando algumas colônias chegaram, já existia aqui o Clube Atlético Osasco, que foi inaugurado em 1914. Começou com time de futebol e promovia bailes. Então, esse clube ajudou a promover essa integração da comunidade. Todos frequentavam o clube e podia levar, como contava a minha nona, ela levava o meu pai no cesto, era cesto vime, deixava embaixo da mesa durante os bailes, podia. Então, isso foi uma das formas de integração das comunidades, dos imigrantes de todas as colônias, frequentar o Clube Atlético Osasco. E alguns já existia, 2 anos depois inaugurou um outro clube no centro de Osasco, Floresta, que existe até hoje. As comunidades também passaram a ir para lá, frequentavam os clubes. Isso é que deu uma integração maior. E o trabalho, principalmente no frigorífico Wilson, porque quem veio para Presidente Altino foi comprado por trabalhadores, os terrenos, pelos trabalhadores essencialmente pelos trabalhadores do frigorífico Wilson. Meu próprio avô era chefe de uma das seções de lá, por isso que ele foi um dos primeiros compradores. Então, todo mundo trabalhava junto ali no frigorífico Wilson e atravessava a linha do trem, passava pelo Morro Continental para chegar lá. E isso é que integrou muito
famílias de todas as nacionalidades. Os russos, o pessoal, principalmente leste europeu, russo, polonês, eles eram escolhidos para trabalhar nas câmeras frigoríficas, porque eram habituados já, eles estavam acostumados com esse frio, né? Então, já era mais ou menos a função de acordo com a nacionalidade, com o que estavam habituados, com o perfil. Os italianos ficavam mais ou menos, segundo contava minha nona, meu nono, ficavam mais na Sala Maria, que era onde fazia tempero, porque como o italiano sempre gostou de cozinhar, etc., ficava nessa área. Então, o frigorífico pegou todas essas colônias e lá dentro era mais ou menos distribuído de acordo com a aptidão de cada colônia. A igreja, ela tem um papel fundamental para desenvolver um senso de comunidade, mas um senso de comunidade, ele também muito disputado politicamente. Por outro lado, nós podemos pensar também do papel da Igreja Armênia em Osasco, que aí sim teve um papel fundamental para manter a unidade e a identidade cultural dessa população. Talvez seja, das igrejas na cidade, aquela que melhor mantém uma identidade cultural, conseguindo preservar essa identidade cultural nas suas feições de quando eles chegaram aqui. Os armênios, eles têm na sua história um momento muito triste e ainda em aberto, que precisa ser muito discutido pela comunidade internacional, que é o genocídio armênio, ocorrido no seu momento mais dramático durante a Primeira Guerra Mundial. E aí existe uma grande diáspora armênia pelo mundo. E um dos locais, isso é reconhecido internacionalmente, em que os armênios vão encontrar espaço para viver, é em Osasco, né? Muitos deles em Presidente Altino. Nós viemos por causa da guerra no Líbano, 1976. Meu filho nasceu na guerra, neném no colo, as crianças tudo, meu marido. Fugimos, largando tudo lá, tudo. Só pegamos malas, e naquela época não tinha fraldas descartáveis. O mala já é para nenê de 6 meses, era 6, 8 por aí. Então, viemos direto para Presidente Altino, Osasco. Família grande, tios, tias, filhos de tios, do meu marido, todos estão aqui. Aí teve que vir aqui, né? Ter apoio, né? Para 3 crianças sem saber falar nada. De um dia para outro que vim. Não tinha programada para aprender um pouco português. Então, depois de 40 dias já entendia, mas que eu falava, ninguém me entendia, não. Eu vim com 8 anos. A minha irmã veio com 5 e o meu irmão veio com 6 meses. A gente veio do Líbano
a gente presenciou um pouco a guerra, né? Assim, a gente veio fugindo no carro, os estralhaços caíam em cima da gente. E a gente ficava com medo. Aí a gente pegou o avião, eu tinha medo de avião, só que na hora passou o medo, porque a gente estava fugindo. Aí a gente veio de avião para cá e viemos para Presidente Altino. Impressionante, impressionante. Até hoje me lembro, meu cunhado, irmão do meu marido, vem buscar aquele aeroporto lá longe. Nós viemos de lá, Internacional Voo, né? Aí, quando chegamos na ponte, meu cunhado falou que tá lá, Presidente Altino. Ixi, olhei de cima, vi que tudo casinhas, pequenininhas, eu vim do Líbano, tudo prédio, tudo. Oriente Médio, era pérola do Oriente Médio, antes da guerra, né? E eu falei, meu, como que é isso daí? Como que é? Onde que eu vim? Eu vim, tinha um prédio, um apartamento, um prédio que tinha construído naquela época, pracinha de Kranješepian. Aquele prédio, ninguém queria morar porque achava que vai derrubar, vai cair, prédio vai cair. Alugaram lá para mim, ficamos lá 17 anos. Daí, na terceira década, né, de 20 a 30, é que chegaram os armênios. Mas os armênios formaram um gueto, que nós chamávamos de Rua dos Turcos, porque todos eles tinham passaporte turco por conta do Holocausto, da invasão que houve da Turquia. Eles chegavam todos com passaporte turco, então para nós eram turcos. Até a gente descobrir a história toda, eram os turcos. Depois que se tornou, e hoje a rua chama Rua Armênia, mas era a Rua dos Turcos para nós. Eles chegaram e fizeram comércio, começaram especialmente com a culinária, né, árabe, então eles iam vender para São Paulo, foi assim. Mas ficou, eu falo um gueto, porque eles tinham dificuldade em aprender o idioma, então eles eram isolados entre eles. Obviamente, a princípio, ninguém dominava o idioma e foi aos poucos, casavam-se entre si. Mas depois não, o italiano casava com português, português com russo, russo com espanhol, só os armênios que não deixavam casar com brasileiros. Não, eles ficavam à parte. Não estou falando mal dos armênios, é que eles tinham essa dificuldade, não aceitavam. Eu sou bem tipo Armênia. Eu não sou muito brasileira. Até o nome do meu filho eu coloquei nome armênio. Eu sou bem de manter a cultura. Eu acho que tem a importância de saber de onde a gente veio, né? A raiz da pessoa, a origem, porque senão eu acho que fica muito solto também. Meu avô fez uma chata, né? Uma balsa, e começou a fazer a travessia sobre o rio Tietê. Então, ele transportava as pessoas do rio Tietê de um lado do outro, que ajudou a povoar o lado de lá, Vila São José, Piratininga, Roxidale, esses bairros que hoje têm essa denominação.
Osasco era uma cidade, aliás, um distrito, era subdistrito da Lapa. Osasco era um subdistrito da Lapa, era um vilarejo, periferia da capital. Era estritamente de imigrantes. Foi fundado por um imigrante italiano que trouxe seus amigos da Osasco de Piemonte. Antônio Agu, nosso fundador, veio de lá. São Paulo é uma cidade muito antiga, com séculos de história, mas até então São Paulo não era esse tamanho, esse gigantismo que tem hoje. No começo do século XX, São Paulo vai ser chamada como uma cidade que cresce um bairro a cada dia. Desse período, nas últimas 3 décadas do século XIX, é quando começam um grande afluxo de investidores trazendo capital para o país, né? O Mauá, o Barão de Mauá é um dos mais conhecidos, né? O Francesco Matarazzo, na capital, que é muito conhecido também. E o Antônio Agu é uma dessas figuras. Antônio Agu era um empreiteiro de obras. Ele se divorciou na Itália e, a partir de 76, quando começou a imigração italiana no Brasil, ele veio embora e aqui ele fez fortuna. Já era um pouco rico lá, mas fez fortuna. Na época de 1880 e pouco, ele estava construindo o Hospital Humberto Primo, na Vila Mariana. E ele veio na parada 16 da Sorocabana, onde havia uma fábrica de cerâmica e uma olaria. Ele veio comprar tijolos nessa olaria, que era do Maneco dos Patos, o senhor negro que criava pato e tinha uma lagoa e que ele tinha uma olaria. E o Antônio Agu conheceu as terras daqui. Tudo mato, obviamente, e ele adorou o tipo da terra, o ar e tudo mais. Ele adquiriu ele adquiriu terras onde hoje é o centro de Osasco. Diz a narrativa, né, a lenda osasquense, de que não havia nada aqui e um investidor italiano chegou, viu todo esse mato e disse: aqui eu vou construir uma grande cidade. E aí ele fez essa grande cidade, que é Osasco. Esse mito ele é muito comum, né, nos documentos históricos da cidade, enfim, nos registros que se tem. Na verdade, o que existia em Osasco, dessa região que vai se tornar Osasco, já existia uma vida, né? Então, nós tínhamos pequenos proprietários, tínhamos uma vida rural muito presente, muito desenvolvida, um comércio local desenvolvido. No entanto, e aqui eu acho que é interessante, a gente pode chamar essa vida de uma vida pré-capitalista, né? Não que Osasco já não tivesse sido no capital, mas estava na franja desse capitalismo, né? De uma forma capitalista mais antiga. Ele começou a construir a casa dele e voltou para a Itália, para o Osasco da Itália, e convidou seus parentes, seus amigos para virem. Diz que o Brasil nessa época promovia, incentivava, dava terras para se vir, para que os imigrantes italianos viessem, faltava mão de obra. E foi logo após a abolição dos escravos, então havia uma necessidade de mão de obra. O que ele traz são investimentos capitalistas, ele compra determinados territórios, né, terrenos, glebas de terra, fatia esses terrenos, parte ele vende, parte ele distribui para parentes, ele monta suas próprias indústrias e incentiva a formação de outras indústrias. E aí você pode pensar assim, então Antônio Agu, ele é realmente esse mítico fundador da cidade? Ele era só mais um dos muitos capitalistas, investidores que buscaram em vários locais do planeta fazer o seu capital se multiplicar. Na verdade, se tem algo que a gente pode dizer que fundou Osasco nesse período, é a relação capital e trabalho. Porque junto com esses investimentos, vieram trabalhadores. Agu foi um empreendedor progressista que até a sua morte, em 1909, ajudou a moldar a infraestrutura de São Paulo e Osasco. Ele deixou a sua herança para sua neta, que, seguindo o desejo do avô, fez significativas doações para o desenvolvimento de Osasco, incluindo terrenos para a Igreja Matriz, o Cemitério da Bela Vista e o Mercado Municipal. Antônio Agu, ele não fundou uma cidade. Antônio Agu fundou algumas empresas.
ele fundou uma estação de trem, que não é o que rege a mitologia local, de que como ele foi bom, fez uma estação de trem, mas porque ele precisava de uma estação de trem para que ele pudesse escoar sua produção, que é uma estação de um dos primeiros terrenos que ele comprou no quilômetro 16, que hoje é a região central da cidade de Osasco. E eu acho que é até interessante nós pensarmos em ajudou a desenvolver um povoamento que já existia do que fundou algo que não estava ali. Nós tínhamos a parada 16 da Sorocabana, que é a estação de Osasco. Antônio Agu construiu, reformou e fez uma estação de trem, não só uma parada. E aí a Sorocabana quis homenageá-lo e colocar o nome dele. Ele não aceitou, pediu para pôr o nome da cidade dele, virou Osasco. Por isso que Osasco chama Osasco. Aqui em Presidente Altino foi a mesma coisa. Tinha o frigorífico, os bois chegavam na parada 16, chegavam na estação Osasco e iam pela estrada de Itu até a Vila Iara e atrapalhava bem aquela boiada toda, atrapalhava o pouco trânsito que havia, mas para quem ia para o interior, nós só tínhamos Raposo Tavares e Estrada de Itu, não existiam todas as outras estradas. Então atrapalhava bem. Até então, São Paulo e todos os estados, cada um era chamado de província. O que hoje é governador era presidente da província de São Paulo, Altino Arantes. Ele mandou construir, Sorocabana construísse uma nova parada no quilômetro 14, que fica exatamente aqui em Presidente Altino. Deu certinho o empreendimento da Companhia Continental e a inauguração da parada 14. Por conta da presença do presidente Altino Arantes, o pessoal do centro de Osasco, do outro lado da linha, começou a se referir à várzea, lá onde o presidente Altino foi, lá, meu irmão mora lá onde o presidente Altino, lá do lado que o presidente Altino veio. O presidente Altino Arantes e pronto, o bairro virou Presidente Altino por conta da presença do governador e hoje a estação chama Estação Presidente Altino também. O que é interessante também nessa questão da migração na cidade é a busca por parte de alguma dessas comunidades tentarem preservar a sua identidade, mas isso não foi de uma maneira igual para todas elas. Talvez aqueles que mais busquem preservação da sua identidade sejam os armênios e os japoneses, inclusive com associações próprias que tentam que tem o esforço de manter, de se manter uma cultura como eles entendem que elas sejam. Por outro lado, nós temos um fluxo de comunidades russas que vieram para Osasco, mas da qual pouco se tem traço. Esta é a foto do meu avô, que veio da Rússia, tirada no dia que ele chegou aqui no Brasil, e viveram muito bem aqui também. Então, vou falar primeiro do meu avô paterno. Ele era engenheiro na Europa, bem sucedido, mas tiveram que vir para cá fugidos porque os nazistas pegaram tudo que eles tinham. Eles desceram no Rio de Janeiro, no porto do Rio de Janeiro. Parece que foi 40 dias de viagem. E assim, depois foram morar na cidade de Santo Anastácio, a qual meu avô conseguiu comprar. Meu avô, como ele era engenheiro agrônomo, ele se aperfeiçoou muito nas plantações. Plantaram muito, mas só que não tinha como transportar. Porque o trem aparecia lá, tinha o trem da ferrovia aí, mas só que ele aparecia uma vez por mês, uma vez cada 2 meses e não compensava. Aí tudo foi um desastre, né, porque perdeu tudo que tinha plantação. Ele comprou 25 mil alqueires de terra lá,
E ele perdeu tudo porque abandonaram, porque não tinha como sobreviver num local desse, né? Como tinha a localização em São Paulo, falando que existe esse bairro de Presidente Altino que estava sendo locado, não sei o quê, veio para cá. No começo, como meu pai ele era um matemático, ele veio da Europa como um matemático. Porém, aqui eles não queriam saber de matemáticos, eles queriam saber de braçais. Aí ele se enfiou na tinturaria. Aí ele virou o químico da tinturaria depois, futuramente, entendeu? Então ele trabalhou 35 anos no Beltramo como químico, mas na realidade ele gostava mesmo era de matemática. A minha mãe trabalhou em vários lugares, sabe? Minha mãe trabalhou no tecido não, no Wilson, quando a gente era pequena. Depois ela saiu, ela gostava de costurar, então ela foi em firmas de costura, entendeu? Ela era costureira boa. Meu pai já morava aqui, mas a minha mãe, ela morava na Vila Prudente. Daí ele conheceu o meu tio, aí meu tio falou, tem uma irmã que precisa casar. Minha mãe com 21 anos, não, precisa casar, não sei o quê. Aí, nossa, mas como que vai fazer? Aí levou o meu pai lá. Minha mãe era até uns 3, 4 centímetros mais alta que meu pai. Minha mãe falou, pô, vou casar com esse homem baixinho? Não quero, não sei o quê. Não, tem que ser ele. Porque eles gostavam tudo de casar com a mesma raça, né? Com a mesma... Eu acho que a questão de Osasco ter feições, né, mesmo antes da sua emancipação, de ser um território que recebe, né, que acolhe muito migrantes e imigrantes. Eu não sei, porque, você veja bem, eram muitos imigrantes, eu conhecia quase todos, então eu ia na casa de todo mundo, conversava com todo mundo, o pessoal tudo era tranquilo, vivia bem, mesmo sendo armênios ou russos ou poloneses, que era o bairro desse tipo de gente. E era tudo gente comum. Fala-se muito, novamente vou citar dos armênios, porque há uma lenda, tem a Rua dos Armênios e tem uma Praça Armênia, então as pessoas pensam que foram os armênios que fundaram. Não, eles passaram a casar com brasileiros, filhos de imigrantes, então tudo virou uma coisa só, não existe predominância de nenhuma colônia aqui. Meu falecido marido era da família espanhola. Os pais, a mãe era espanhola. A avó dele veio de navio. Na época não tinha avião, né? Aí na mesma mesa, uma japonesa, outra portuguesa, outra cor branco, outro preto. Eu admirava. Como que é bonito, todo mundo sentado aí, estudando junto, pai. Não tem diferença, não. Eram os russos, os armênios, os poloneses, entendeu? Japonês tinha pouquíssimo. É importante ter essa mistura das culturas, né? Porque sempre traz o bom de cada cultura, né? E aí acho que a sociedade ele só tem a crescer. Presidente Altino é uma mostra do Brasil mesmo, do que nós somos. Todo mundo unido, tudo misturado, não tem nada que predomine. Eu acho que é gente que vieram de algum lugar para desenvolver aqui, como que eu vou dizer, a vida, procurando o melhor na vida, né? Então, todos que vieram em busca de alguma coisa boa para a sua vida, né? Mas não tinha também muita gente que vem do Nordeste, nem nada, não tinha. Tinha pouquíssimos. Começou a vir essa turma do Nordeste depois que eu tinha uns 15 anos, quase 20 anos. Mas era tudo assim, tudo Patrícia falava. Meu avô falava, é tudo Patrícia. O bairro teve duas etapas de mudança. A primeira foi nos anos 50, final dos anos 40, início 50, com a vinda de imigrantes de várias regiões do Brasil, especialmente do Nordeste. Naquela época era Norte, não era Nordeste ainda, era do Norte, que vieram para trabalhar nessa fábrica, especialmente o Soma. Então, aqueles terrenos que as pessoas ocupavam, e a gente encontra isso muito nas casas antigas da cidade, que eram terrenos
amplos, largos, eles começam a ser fatiados e depois fatiados novamente. E pessoas continuam chegando e cada vez mais chegam mais brasileiros a esse território. Começou a se formar cortiços em Presidente Altino. Uma casa na frente e 10 quartinhos no fundo com um único banheiro para esses migrantes. Então começou a formar e fazer uma. Daí sim houve uma. Não sei se diferenciação. Os migrantes europeus e árabes não se misturavam com os migrantes. Os imigrantes não se misturavam com os migrantes. É engraçado, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Nós falamos de imigração, mas a gente tem que organizar isso no tempo. Se no primeiro momento, naquele momento que tudo estava mais em aberto, os migrantes, os imigrantes eram europeus, o processo de industrialização que eles vão desenvolver começa a atrair esses trabalhadores de outras regiões do país, sobretudo pessoas buscando trabalho não qualificado, né? Quer dizer, pessoas que vão trabalhar no chão de fábrica, pessoas que vão fazer pequenos serviços, ou seja, não são aquelas pessoas que chegaram para construir, entre aspas, uma cidade, mas vieram para trabalhar nessa cidade que já está construída. A segunda mudança foi a partir da emancipação de Osasco. Quando o Brasil tem um amplo desenvolvimento econômico durante e depois da Segunda Guerra Mundial, e esse desenvolvimento não chegando em Osasco, fez com que esse movimento ganhasse corpo, ganhasse feições, se tornasse de fato um movimento que vai buscar se emancipar da cidade de São Paulo. Com a emancipação de Osasco, Presidente Altino ganhou asfalto nas ruas, ganhou luz, ganhou creche, mudou tudo em Presidente Altino. Tínhamos o parquinho na praça, aí ele tirou o parquinho, pôs em outro lugar, fez a praça, que não tinha essa praça, ele fez até uma fonte luminosa, que todo mundo gostava, porém também agora esses outros prefeitos tiraram. Ganhou um posto de saúde, porque até então Presidente Altino tinha que ir, os moradores de Presidente Altino, nós tínhamos que todos ir para Osasco. Quando eu falo Osasco, é um hábito de osasquense chamar o centro de Osasco. Aqui em Presidente Altino, até hoje a gente fala, eu vou para Osasco, como se Altino não fosse Osasco. Ainda tem o hábito de falar assim, eu vou para Osasco, eu vou para Altino. Como se Altino fosse quase uma outra cidade, um outro território, que também é quase que miticamente separado da cidade pela linha de trem. Eu acho que isso me parece muito interessante. Eu sou morador de Osasco desde criança e isso sempre foi muito característico na minha história. Tem muita memória dali do Frei Gaspar, né, que eu estudei ali também. E aí, quando era época de carnaval, tinha o baile ali, a matinê. Tinha o pessoal que também andava de patins ali no Atlético, né? Essa é uma das memórias, mas eu nunca cheguei a andar de patins, assim. Era uma época muito boa. Nós tínhamos o Clube Atlético, que realmente fechou por causa do... Como chama aquele cara lá, vereador, o Matias? Então, a gente tinha o Clube Atlético, onde as criançadas iam, tinha o clube de piscina, tinha várias coisas para dançar e etc e tal. E tínhamos também o Floresta. Floresta acho que tem até hoje, né? O Floresta tem até hoje. E o Floresta, né, era muito exigente, muito, muito ruim, sabe? Porque eles só pegavam pessoas muito brancas para entrar no clube. Então, eu entrava. Se eu tenho uma prima que é um pouco mais morena que eu, não entrava. Entendeu? Era assim, era terrível. Aí você fala, pô, então também não vou entrar, porque se minha prima não entra... Eles iam muito pela cor da pele, não sei por quê. Era desse jeito. Era andar de bicicleta, ia ao matinê, naquela época tinha matinê, no Glamour, no Cine Glamour. Tinha bailinho nas casas, à tarde. Esse era a diversão. Eu lembro quando era criança, às vezes andava na rua com os amigos, ou um pouquinho de bicicleta, assim. A gente sempre via as famílias na calçada conversando, assim, com aquelas cadeiras de espaguete, né?
E o pessoal passava a noite inteira assim conversando e cuidava das crianças, né? Conversava com outro vizinho. Quando nos viemos aqui, era mais solto o povo. Sentava lá fora, a vizinhança, era outra coisa, mas não tinha tanto medo para deixar crianças ficarem à vontade. O perfil mudou terrivelmente. Era um lugar aconchegante, onde você punha a cadeira na calçada, você sentava e passa um conversa, o outro fala, vou buscar minha cadeira, senta, todo mundo se reunia e era aquela festa. Porém, hoje, você não pode sair quase na rua. Então isso eu sinto muita falta hoje, assim, esse sentimento de pertencimento, de família, né? Aí começaram a fazer prédio, e os prédios eu acho que acabou com o presidente Altino. O presidente Altino, que eu acho, na minha concepção, que era mais cidade de interior, agora tá virando meio cidade de interior, assim, tá virando mais metrópole. O que mudou a civilização, o aumento de residência, né? O Presidente Altino hoje é uma cidade. Mudou muito, que ninguém conhece mais ninguém. Ficou menos pessoas que se conhecem, você não conhece quase ninguém. E antigamente todo mundo se conhecia, todo mundo se gostava, e era aquele ambiente bom. Agora só mudando para o interior agora. Se num primeiro momento nós falávamos de um território com muito para se desenvolver em termos de investimento capitalista, também devemos falar que em pouco tempo esse desenvolvimento encontrou seus limites. Até porque o tamanho geográfico da cidade é muito pequeno, né? Quer dizer, ela encontrou barreiras geográficas de crescimento. Então o crescimento ele tem que mudar a sua direção e ser um crescimento autofágico. Então, a partir dos anos 2000, por presidente Altino ter acesso às marginais, as marginais começam na divisa com o presidente Altino, a Castelo Branco, ter acesso a Anhanguera, nós temos, é o bairro que tem acesso a quase todas as rodovias. E os terrenos serem muito grandes aqui, sempre foram grandes, despertou o interesse das construtoras e nós passamos a ter edifícios e cada vez mais. Casa também, acho que logo não vai mais ter casa em Altino, né? A minha casa nem sei que vai ser, porque não dá para comprar. Já ofereceram para comprar, mas eu não quis vender. Falei, não, a única coisa que eu tenho, vou vender depois, né? Vai que você não consegue comprar outra, né? A propriedade que era dos meus nonos, dos meus pais, nós também fizemos permuta com construtora, deu um apartamento para cada um. É dessa forma que as construtoras estão crescendo aqui no bairro. Eles fazem a permuta com os herdeiros dos grandes terrenos e isso tem trazido muita gente de fora. Isso é muito a marca de uma cidade que precisa se autodevorar para conseguir crescer, já que ela não consegue crescer, né, ela não tem mais limites geográficos para crescimento. Eu acho que os dos moradores vai ser ter essa boa convivência com um monte de torre que está sendo construída, né? Que isso aí vai impactar no tráfego, né? Então vai ter mais trânsito. Assim, agora eu acho que o mundo inteiro ficou assim, não é só aqui não. Eu acho que a amizade entre os vizinhos, que isso não existe aqui. Pelo menos isso que eu vejo, né? Não, pode ser que você cumprimenta bom dia, boa tarde, mas amizade mesmo de entrar aí na casa, não. Antigamente você fazia um bolo e levava um pedaço para o vizinho. Hoje em dia não existe mais isso, né? Altino começa como um bairro de amplo desenvolvimento territorial, né? Talvez seja um dos pontos onde Osasco começou. E ele puxa o desenvolvimento da cidade. Mas em algum momento ele não se reconhece mais nesse desenvolvimento e tenta se conservar, né? Então deixa o desenvolvimento para aquela parte da cidade, mas aqui a gente mantém uma espécie de uma
de uma ilha, né? De uma segurança, uma vila fechada que vai conseguir dialogar com aquele desenvolvimento, mas que não precisará passar por aquele desenvolvimento dessa forma. Mas isso é impraticável, essa proteção não existe. O desenvolvimento capitalista ele é imparável, ou por enquanto ele tem sido imparável. Perdeu, o presidente Altino está perdendo a identidade dele, que era de uma cidade do interior. Nós éramos um bairro privilegiado, cercado de um lado pelo Rio Tietê, do outro pela linha do trem. Então nós éramos uma cidadezinha à parte de Osasco. Sempre pertencemos a Osasco, óbvio, mas nós tínhamos uma vida própria, toda de sociedade, de amigos, toda uma vida própria, presidente Altino, e nós estamos perdendo, ou já perdemos essa identidade. Talvez o carrossel dessa vida corrida, né? Trabalho, escola, família, trabalho, escola, família. E aí as pessoas não têm um tempo para repensar o espaço onde ela mora, né? O ambiente, conhecer seus vizinhos, né? Tá triste essa parte da comunidade, assim, acho que esfriou muito, né? Perdeu a história. E nós teríamos que ter realmente contar a história do começo, do princípio de tudo. E Altino é um princípio realmente do como foi Osasco, o seu começo efetivo. Uma identidade não se preserva pela vontade de se preservá-la. Uma identidade se preserva por uma prática. Então, gente, isso aqui é uma colchinha feita pela minha avó na Europa. É feita de lã de carneiro pura e tecida e tingida pela minha avó. Quem cuidava dos carneiros era meu pai, então ele que colhia a lã do carneiro e a minha avó tecia. E essa também é outra peça feita por ela na Europa também. Quase 150 anos. A gente fala em armênio, né? Ainda até hoje eu falo armênio, nossas comidas todos típicos armênios já. Mas eu nós manteve. Mas eles gostam de feijão e arroz, viu? Eles gostam. Então a tendência é que as novas gerações, elas não preservem tanto, ou com tanto afinco, uma identidade, seja europeia, seja asiática. A festa do imigrante, acanhada, que tem tudo para se expandir. A sementinha que ela plantou é maravilhosa. Me parece que é um tanto inescapável que aquilo que se tenta construir de uma identidade ou de identidades dentro de Altino, com o passar do tempo, se transforme para uma identidade daquilo que vai ser ou que está se tornando o ser brasileiro hoje. Um grande historiador chamado Edward Thompson fala que a história é a mais frágil das ciências humanas, mas é justamente a fragilidade dela que a torna uma ciência muito forte. Mas faz parte da história aquilo que a gente chama genericamente de memória. A memória é a vivência que a pessoa teve daquele período histórico. Então, tanto a história é fundamental, mas a história sem memória ela pode ficar muito fria, quanto a memória é fundamental, mas a memória sem a história ela pode ficar mais como um ponto de vista do que um elemento que conta um período histórico.
Obrigado.